obrigada a todos aqueles que se juntaram a nós para esta discussão. Começamos por nos apresentar. Nós somos a PAFIC, a Associação Portuguesa de Integração de Cuidados, que organizou, juntamente com a APA, a quem também agradecemos esta sessão. Os organizadores mais ativos foram o Adelaide Bell, que sou eu, o Carlos Russo, a Cátia Gaspar e a Vera Almeida e a Inês Espírito Santo. Fomos nós que, juntamente com todos os outros, pusemos em pé este seminário, e aquilo que pretendemos, essencialmente, é contribuir para uma discussão pública sobre como se cuidam dos nossos idosos ou dos nossos velhos. Há pessoas que gostam mais de dizer idosos, há quem goste mais de dizer velhos, que foi uma geração que passou por tanto e que agora, portanto, está a passar. E aquilo que nós gostávamos era de poder contribuir para que se discutisse e se encontrassem também propostas de melhoria, essencialmente de coordenação, integração e coordenação entre os vários níveis de cuidados, quer o fator da saúde, quer o setor social, quer as respostas da comunidade. Para isso, naturalmente que o Covid é um epifenómeno que pôs a nu aquilo que já existia, e que vai continuar depois de passar esta epidemia, esta pandemia. Contaremos para esta discussão com um leque variado e geograficamente disperso de colaboradores, daqueles que habitualmente não falam nestas coisas, mas foi intencional que isso acontecesse. E esperamos que no final possamos acrescentar também valor, não só à conferência em si, mas ao tema especificamente. Dr. Carlos? Sim, obrigado, Adelaide Bell. Eu chamo Carlos Russo, vou estar convosco também aqui com a Taral. Adelaide Bell, bom dia a todos, obrigado também por nos acompanharem neste processo que pretende elaborar pontes e construir pontes. Tal e qual como a doutora Adelaide falou há pouquinho, a pandemia trouxe a nu problemas que já existiam, problemas que até já foram identificados noutros países, e até trazia para aqui alguns dados relativamente a um relatório muito interessante de 2018 do Sistema de Saúde inglês, em que já em 2018 eles referiam os mesmos problemas que nós já tínhamos e que temos, isso é a nível mundial, onde eles inclusive apuram que 40% a 50% das admissões, há um incremento de 40% a 50% de admissões destes doentes que estão institucionalizados em lares ou instituições similares. E, além disso, também apuraram que estes doentes não têm terapêutica otimizada e, muito importante, os cuidados prestados a estes doentes institucionalizados são sempre reativos e de pouco planeamento e muito pouco integrados com as respostas, quer em comunidade, quer em saúde. O que aconteceu com a pandemia foi que trouxe tudo isto a nu, como já foi dito, e assim alguns dados para vermos a importância que isto teve a nível nacional. 39% das pessoas que faleceram, infelizmente, vítimas de Covid, estavam institucionalizadas em lares ou instituições similares, 39%. Não estamos assim tão longe da Europa, a nível europeu estamos igual à Alemanha, estamos mais dados, a Suécia tem 47% na Suécia e 49% na França. Melhor só olharmos para fora da Europa, por exemplo no Japão, só 14% das pessoas que faleceram vinham destas instituições. De facto, contamos com a ajuda de todos, e o painel já foi aqui falado, é multidisciplinar, pretende dar um contributo importante para repensarmos, reconstruirmos, integrar cuidados, para construirmos pontes, para construirmos aqui uma solução para estes doentes. O painel vai falar de duas partes. Uma primeira parte com uma visão da experiência que cada um tem desenvolvido ao longo da sua carreira profissional, e depois uma parte mais interativa, onde vamos então construir pontes e soluções para o futuro. Convido a todas as pessoas que estão em casa a usarem o sistema de bate-papo do Zoom para nos fazer chegar perguntas e dúvidas e questões que queiram intervir. Nós depois vamos atempadamente lançá-las no ar para que os nossos palestrantes também possam ir ao vosso encontro. Só uma nota para o nosso programa: o Dr. Luís Campos não vai entrar connosco no horário em que está definido, vai entrar um pouquinho mais tarde, mas que faz todos os esforços, apesar da agenda muito preenchida que tem no dia de hoje, de estar cá connosco. Bom, vamos começar. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e vou pedir à doutora Cátia Gaspar para lançar aqui o nosso primeiro vídeo. É um filme de animação espanhol, Arrugas, 2011, dirigido por Inácio Ferreras.
Cuando acabe de cenar ya no llegamos ni a ver el final. Hombre, no, Joan, que tampoco es eso, ¿no? Cada día está peor de la que... ¿Quién? ¿Amargado? Yo, para nada. Pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla. Dos nossos idosos no processo de institucionalização seguramente não é fácil nem para a família, nem para a própria pessoa. Pedimos à doutora Paula Madeira que nos ajude a pensar sobre o assunto. A Paula Madeira é técnica de radiologia, mestre em engenharia biomédica e biofísica médica, desempenha atualmente funções como técnica de radiologia no Centro Hospitalar de Lisboa Central, mas essencialmente hoje está aqui connosco como filha de uma pessoa institucionalizada. Quer partilhar connosco? Bom dia a todos. Não sei se já estão a ver os diapositivos. Já. Então eu cumprimento os presentes, felicito a organização desta conferência e agradeço o convite que me foi feito pela doutora Adelaide Belo, mas quero também agradecer a todos quantos dão a cara pela Casa Santa Maria, que é onde a minha mãe está institucionalizada. Eu pretendia falar um pouquinho da institucionalização e da integração comunitária. Quero também dizer que esta vivência dura mais ou menos há 10 anos e vou mostrar-vos a minha mãe e o meu filho. Nós às vezes temos vários graus de dependência e, portanto, temos que saber estar em todas as situações. O meu filho está num CAU, a minha mãe está nesta estrutura residencial que é a Casa Santa Maria. Devo dizer-vos que quando as coisas começam a correr menos bem, há um primeiro momento em que a família e a comunidade próxima dão um apoio grande. Depois as coisas vão evoluindo e às vezes é necessário partirmos para o apoio domiciliário e não há dúvida de que a minha experiência com o apoio domiciliário foi francamente boa. Apoio social, apoio na saúde, apoio nos cuidados continuados. E nesta fase ainda há algum apoio de família e da comunidade próxima, os vizinhos, por exemplo. Mas a partir do momento em que partimos para o apoio institucionalizado, como é o caso aqui da minha mãe, a família vai desaparecendo e a comunidade parece-me que também se torna mais estanque. Esta é a minha percepção. Obviamente que foi difícil a decisão de institucionalizar a minha mãe, mas com algum grau de demência foi completamente necessário. O que eu vos posso dizer é que eu tenho uma experiência positiva com esta estrutura residencial. Acredito que a nível nacional e naquilo que comumente chamamos lares, as coisas possam não correr tão bem. Na Casa de Santa Maria eu tive uma boa aceitação relativamente àquilo que consideramos a atitude familiar, o deixar alguém que nos é próximo e o comportamento da própria utente, portanto, neste caso a minha mãe, e ao longo dos anos há várias fases de integração, quer da parte da instituição, quer da parte familiar. Neste caso, eu sou filha única, portanto, tenho aqui, digamos assim, falo sempre quase em nome próprio. De qualquer das maneiras, a Casa de Santa Maria soube sempre receber. Muitas vezes não estivemos de acordo, porque cada pessoa é uma pessoa,
e foi preciso que tornassem esta abordagem, aceitassem esta minha abordagem um pouco de uma forma mais aberta, para perceber que a quantidade de visitas não diz nada. O que diz muito mais é a qualidade das visitas que prestamos. Cada um tem as suas necessidades. E isso fomos aprendendo juntos ao longo do tempo, e hoje a minha mãe não tem aquele sorriso que eu vos mostrei, mas próximo. O que é que quero dizer relativamente à Casa de Santa Maria, que desde o início pensou sempre no futuro. A Casa de Santa Maria, digamos assim, que iniciou e teve um comportamento muito para a frente do seu tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Soube conciliar muito bem aquilo que consideramos o apoio social, o apoio na saúde e em todas as vertentes que eu refiro aqui e que contribuem para um bom acolhimento da utente. E soube desenvolver muito bem o apoio ao idoso. E, portanto, quando agora iniciamos esta fase de pandemia, a Casa de Santa Maria apenas teve que fazer diferente para se igualar a si própria. E o que é que fez ao longo do tempo? Teve uma visão que foi apostar na permanência dos profissionais, e eu refiro, neste caso concreto, aos enfermeiros. Os enfermeiros asseguram 24 horas sobre 24, e isto muitas vezes torna facilitador pequenas situações de doença que são passíveis de ser tratadas localmente e são vantajosas para os utentes, porque se mantêm no mesmo contexto de instituição, mantêm as mesmas pessoas que cuidam, porque são muito diferentes das pessoas, dos assistentes, por exemplo, que as vão acolher, por exemplo, num hospital. São diferentes. E conseguiu diminuir gastos em saúde, evitar infecções hospitalares e ocupações de camas em termos hospitalares, que são desnecessárias e são necessárias aos hospitais. Portanto, este diapositivo faz mais, digamos assim, o transporte para a segunda parte desta sessão. Só quero referir aqui alguns tópicos que torna facilitador fluxos entre os ministérios. Acho que havia de haver mais interligação entre ministérios, incluindo o Ministério da Educação e outros fluxos organizacionais relativamente à comunidade, que terei a oportunidade de revelar e de partilhar convosco. São ideias, são sugestões, mas que a seu tempo terei a oportunidade de partilhar convosco. Quero só mostrar-vos algumas imagens da Casa de Santa Maria. Algumas delas são antes da pandemia, outras até pela utilização de máscaras, percebem que são durante a pandemia, e tiveram sérias dificuldades, muitas vezes até com meios de proteção. De qualquer das maneiras, souberam sempre ter a humildade até para pedir ajuda. Portanto, parece-me que estes sorrisos se mantêm, existiam e se mantiveram, e, portanto, eu só tenho que estar grata, dizer que, na minha experiência, obviamente, se tornou facilitador depois de conseguirmos entendermos, e em relação à Covid-19, pois foram seguidas todas as recomendações. Estas imagens aqui não são exatamente da Casa de Santa Maria, são tiradas da internet, mas de qualquer das maneiras, o que eu quero dizer-vos é que cumpriram, fizeram diferente e conseguiram igualar os cuidados bons que prestam. Obrigada. Muito obrigada, Dra. Paula. Mas morre de tristeza. Morrem de tristeza numa cama de hospital. Confutas com o meu ser, que a vida que é assim. Estão internados porque não têm para onde ir. Quando se diz pode ter alta, não posso, não sou capaz, por este ou por aquele motivo, e portanto as situações acabam por ficar como é óbvio. Esta é a realidade. Há uma expectativa que foi dada. Estas foram estas imagens, um número muito significativo de nós conhecemos-las, vivemos-las, temos alguma dificuldade às vezes em resolvê-las, mas para isso, para falar sobre este lado da questão, que é mais um lado da questão, teremos a doutora Inês Espírito Santo,
que é assistente social do Centro Hospitalar Lisboa Central, professora convidada do ISCTE e mediadora familiar do Sistema de Mediação Familiar Público. Mas aqui, essencialmente, o que vamos de Lisboa. Doutora Inês. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da APAFIC pela oportunidade de estar aqui e integrar este ilustre painel, cumprimentar a Sra. Presidente, a Dra. Adelaide Belo, os restantes elementos da Associação, cumprimentar os colegas da mesa e todos os participantes. Este stack que passou da reportagem, sem dúvida, reporta aqui uma realidade que é uma só realidade, que é transversal a todas as organizações, e é o reflexo da inexistência, na minha perspectiva, de um trabalho conjunto, concertado, entre os vários níveis de cuidados, e também de uma prática que ainda está muito centrada no problema e não na pessoa. É um problema já conhecido de todos e não é de agora, não é da altura da pandemia, já é um problema já antigo. Eu não estou a conseguir... E esta realidade tem subjacente vários desafios, aqui nomeadamente o envelhecimento demográfico da população, a cronicidade da doença e, consequentemente, aqui a incapacidade funcional e de autonomia. Também tem aqui uma dimensão muito positiva, que são os ganhos, há aqui um aumento da esperança média de vida em Portugal, que superou a média da União Europeia, em que em 2016 a esperança média de vida em Portugal chegou aos 81,3 face aos 80 da Europa. A montante, aqui existem muitas assimetrias e se considerarmos aqui as determinantes sociais, os indicadores mais sensíveis, nomeadamente a qualidade de vida das pessoas, o rendimento e a escolaridade, percebemos que estas dimensões têm um impacto muito importante nos anos de vida saudável, na vida ativa e no envelhecimento saudável. Ou seja, podemos até estar a viver muito, não é? E ótimo, até acima da média da Europa, mas não estamos necessariamente a viver melhor. Verificamos que esta população com mais idade apresenta mais doença e mais incapacidade funcional. E aqui o envelhecimento não tem que ter uma conotação negativa, o envelhecimento não tem que ser um sinónimo de doença, envelhecer é maravilhoso, é uma dimensão muito positiva. No entanto, também sabemos que o envelhecimento da população constitui um dos grandes desafios sociais e económicos das sociedades modernas. E claro que estes desafios têm um impacto muito importante nas várias organizações, aqui nos hospitais, nomeadamente nas altas hospitalares, em que estas pessoas, para além de necessitarem de uma intervenção dirigida à sua situação aguda, não é? Necessitam, acima de tudo, uma abordagem integrada, centrada na pessoa, que permita uma adequada continuidade, acompanhamento e monitorização e que reduza aqui a desfragmentação dos cuidados. E na minha perspectiva, os nossos hospitais não estão preparados para o internamento de pessoas idosas, quer pela sua arquitetura, quer pela sua prática assistencial, em que não é acautelado a sua perda da funcionalidade e a sua autonomia, aqui quanto à preservação da sua integridade emocional e física. Ou seja, uma pessoa idosa que até previamente ao episódio de urgência ainda tivesse alguma capacidade funcional nas suas atividades de vida diárias, sabemos que 2, 3 dias de internamento é o suficiente para comprometer a funcionalidade e o seu estado de cognitivo. Ou seja, até aqui esta família até conseguiria se organizar e prestar aqui um apoio, não é? Mas face a esta perda de funcionalidade, esta família terá muitos receios para levar esta pessoa idosa para casa. E ainda na minha perspectiva, ainda não existe na sua generalidade uma preocupação de olharmos para a pessoa no seu todo, de um olhar integrado dos vários saberes, das várias profissões. E aqui o olhar do serviço social é fundamental para que asseguremos uma alta clínica e alta hospitalar em segurança. Isto porque sabemos que o conceito de saúde não é só um estado de bem-estar físico, é muito mais que isso.
Há aqui uma componente social e mental, e por isso a importância de termos uma visão holística da pessoa, ou seja, qualquer pessoa que tenha, e não precisa ser idosa, que passe por um processo de doença, tem aqui sempre subjacente alterações de várias ordens. E por isso é fundamental que a pessoa idosa, por ser mais frágil, não é? E que passe por um internamento hospitalar, ter sempre aqui uma intervenção e uma abordagem do serviço social, e para que seja realizado um diagnóstico social conjuntamente com a equipa clínica, em que sejam identificadas as necessidades sociais e as necessidades de acompanhamento e de tratamento na sua continuidade, e aqui acionar os recursos da comunidade necessários e os possíveis. Não, na minha perspectiva não existem ainda recursos ideais. E aqui o planeamento alto hospitalar é sem dúvida, em contexto hospitalar, um dos instrumentos fulcrais de gestão, de eficácia e de qualidade, que se pretende que este plano de alta seja o mais precoce possível, que seja coordenado e integrado com todos os elementos da equipa, é fundamental, e que sempre seja envolvida a pessoa e a família neste plano. E aqui nós, as ciências sociais, temos aqui um papel fundamental, e também termos aqui uma abordagem muito proativa e não reativa, na identificação das necessidades destas pessoas, de planearmos, e reforço aqui, o mais precoce possível, seja através da metodologia de acolhimento sistemático ou de triagem, ou seja, por indicadores de risco, de forma a minimizarmos o tempo de protelementos de altas hospitalares. E porque é que estes protelementos estes protelementos sociais têm um impacto muito negativo, quer seja para a pessoa, quer seja para a eficácia organizacional. Há aqui complicações importantes para o doente, seja através do agravamento do seu estado de doença, estão sujeitos a infecções hospitalares, o seu estado cognitivo e funcional é mais comprometido e tem aspectos muito negativos para a pessoa. Compromete também aqui o tempo de oportunidade, ou seja, se aquela pessoa já teve alta e está a ocupar uma cama, não irá, uma pessoa que precisa de cuidados, esteja no serviço de urgência, não terá esses cuidados, ou serão adiados, ou a pessoa que precisa de uma intervenção programada também vê este tempo de oportunidade comprometido. E, consequentemente, claro, que compromete também aqui a eficácia organizacional e, mais uma vez, aqui no aspecto negativo, na degradação dos cuidados de saúde à pessoa doente, porque esta fica confinada a uma cama hospitalar sem necessidade de abordagem clínica. E aqui a degradação compromete muito aqui a autonomia, a privacidade da pessoa, a sua liberdade e autodeterminação. E aqui os principais motivos de protelamentos sociais aqui elencados são muito superponíveis de acordo com a minha experiência profissional e também estão identificados no relatório da APA do barómetro dos internamentos inapropriados. E não querendo alongar, porque na segunda parte iremos possivelmente tocar nestes pontos. E para terminar esta minha primeira parte, indo aqui ao encontro do tema do seminário, vimos que, e ao nível figurativo, vimos que esta pessoa está a chegar ao topo da montanha com a bola ping-pong e o equilíbrio é muito frágil, ou seja, a bola vai voltar a cair. Não existe sustentabilidade no equilíbrio das respostas sociais à pessoa idosa e é o que temos vindo a assistir ao longo destes anos. Há uma desfragmentação do cuidar e parece existir aqui uma custódia partilhada entre o saúde e o social e que esta custódia tem que terminar e levar aqui uma mudança e há aqui uma janela de oportunidade que dê lugar a uma relação colaborativa, de proximidade, de responsabilidade integrada entre estes dois níveis de cuidados. E este jogo do empurra, do ping-pong, tem que ser revertido em prol do encaixe, da integração e que se origine o equilíbrio colaborativo que tanto se ambiciona, que se preconiza e para a obtenção de ganhos em saúde para todos. Hoje é aquela pessoa, amanhã podemos ser todos nós. Muito obrigada. Até à segunda parte. Doutora Inês Espírito Santo, muitíssimo obrigado pela sua partilha, pela sua visão holística e integrada de cuidados à pessoa e à sua família. Muito obrigado pelo contributo.
Eu vou passar a palavra à doutora Madalena Trigo, licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior Vicai Barreto, diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Pombal, Carrazeiro de Anciães. Doutora Madalena Trigo, muito obrigado por estar connosco. Pode tomar a palavra. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos, bom dia. Começo por agradecer o convite da PAFIC pela oportunidade de integrar este painel. Cumprimento a Presidente da PAFIC na pessoa da doutora Adelaide Belo, cumprimento todos os colegas de mesa e todos os participantes. Começo por identificar o Centro Social e Paroquial de Pombal. Localiza-se numa freguesia do concelho de Carrazeiro de Anciães, distrito de Bragança. Insere-se em meio rural, num concelho com uma população extremamente envelhecida, em que cerca de 35% da população tem mais de 65 anos. Neste sentido, o Centro Social veio tentar comatar as necessidades da população idosa com as 3 respostas sociais: o Centro-Dia, o Serviço de Apoio Domiciliário e as ERPs, lares. Ou seja, para fazer face a este envelhecimento. As 3 respostas sociais fazem esta escada, não é? Numa última fase temos as ERPs, quando a pessoa já não consegue satisfazer as necessidades básicas diárias mesmo, que não consegue sair da cama, e depois está descoberto ainda, consideramos que está descoberto fazer compras, acompanhamento médico, ir a serviços públicos, ainda não está coberto, e depois temos aqui então esta meia escada, que é do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro-Dia, colmatam as necessidades que têm a ver com o vestir, o banho e por aí adiante. O centro, a ERP, nasceu inicialmente em 2007, em janeiro, como centro de noite, que foi reconvertido em 2008, em março de 2008, em ERP. A procura destas respostas sociais tem a ver essencialmente com este grau de autonomia, em que nós, de acordo, em função das necessidades específicas, são assim orientados para as respostas sociais. Na nossa instituição podemos verificar que a faixa etária entre os 75 e 85 situam-se no Centro de Apoio Domiciliário e no Centro de Dia, e dos 85 aos 95 já frequentam a resposta ERP, que está intimamente ligada ao maior grau de dependência. Quando é que o idoso recorre à institucionalização? Quando já não é capaz de desenvolver atividades básicas da vida diária sozinho e necessita efetivamente de um apoio especializado, que esses problemas têm a ver não só com a dependência física, mas muitas vezes também e de saúde, mas também com problemas sociais, que têm a ver com o isolamento, poucas condições financeiras, habitabilidade, que nem sempre tem condições para o idoso satisfazer as suas necessidades, e ausência de retaguarda familiar próxima, que ela existe, mas muitas vezes foram imigrantes e não são próximos. Vivemos muito com esta questão da imigração e de muitos familiares que foram para as cidades à procura de melhores oportunidades de vida. Quais são as expectativas que os idosos sentem quando vão para uma ERP? Eu começava aqui pelo fim, é que o lar seja a sua casa. Neste sentido, para ser a sua casa, temos que promover a sua autonomia, tratar a pessoa como pessoa, respeitar o seu passado, ter a possibilidade de participar no dia-a-dia da instituição, nas atividades que a mesma promove, e nunca fazer um corte com o meio social e familiar e promover, pelo contrário, não fazer o corte, mas promover esta relação. Claro que associado às expectativas que o idoso tem quando vai para um lar, também tem os medos. E estes medos são partilhados não só
pelo menos da minha experiência, estes medos são partilhados pela família e pelo idoso. O idoso porque sente que está a ser abandonado, de alguma forma. A família porque sente que está a abandonar. O idoso porque pensa que vai para um lar, provavelmente vai morrer. Efetivamente coincide com a última etapa da vida, é inevitável. A família também porque vai para o lar e nunca mais vou estar. A separação com uma vida, a separação da casa, ao fechar a porta, é o fechar a porta a uma vida. Nem sempre e depois está associado logicamente o sofrimento. Na nossa experiência, sim, os idosos optam pela institucionalização, é aceito por eles, são eles que pedem, isto porquê? Porque têm pouca retaguarda familiar e eles dizem, em vez de ir para os clubes, que eles chamam os apartamentos das cidades dos filhos, preferem efetivamente ficar no meio rural, próximo das pessoas que eles conhecem, próximo do seu meio social. Para minimizar estes efeitos negativos da institucionalização, nós prestamos um serviço que implique sempre o respeito pelos princípios e pelos valores e os direitos de cuidar. O idoso tem que estar no centro de todo o nosso processo, que começa no planeamento e no ato da admissão, que é fundamental, uma admissão bem planeada, que é feita juntamente com o utente e família, que é colocada em prática e que vai sendo avaliada em função da sua estadia na instituição. Isto não é estanque, é dinâmico, planeamos, executamos e avaliamos e continuamos sempre a avaliar, em função da avaliação vamos novamente planear e executar, implicando sempre o idoso e a sua família. Para isto é essencial termos uma equipa multidisciplinar e só assim é possível prestar, na minha opinião, cuidados integrados. A nossa equipa é constituída por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, animador sociocultural, ajudantes familiares, auxiliares de serviços gerais e, no meu caso, que sou assistente social e a diretora técnica que acumulo estas funções. Para mim, considero uma mais-valia o facto de conciliar estas duas funções, porque por um lado tenho conhecimento sobre o envelhecimento e por outro as práticas de gestão e de planeamento estratégico para o desenvolvimento de projetos no sentido de encontrar alternativas e minimizar os efeitos negativos do envelhecimento em todas as respostas sociais. Posso dizer que este quadro, esta equipa multidisciplinar é alinhada em todas as respostas sociais, desde o centro-dia, apoio domiciliário e ERP. Vamos fazendo uma avaliação e uma intervenção conjunta sempre. Dou por terminada esta minha apresentação, estou ao dispor para questões que considerem pertinentes no segundo painel. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Madalena. Foi mais uma visão muito importante de quem está no terreno e quem está no terreno ainda por cima, numa zona rural, que seguramente é uma visão diferente de quem está da Casa Santa Maria, que está no centro de Lisboa. Vamos agora ouvir outra visão. Nós quisemos ter aqui vários olhares. Vamos ouvir o olhar mais, por um lado, mais técnico, mas também de alguém que está no terreno. Vamos dar a palavra à enfermeira Lúcia, à enfermeira Lúcia Pereira. A enfermeira Lúcia Pereira formou-se na Escola Superior de Enfermagem do Porto, está neste momento a desempenhar funções no Hospital da Luz, no Porto, mas na Póvoa de Varzim, mas o convite que lhe fizemos foi essencialmente por prestar cuidados numa associação de solidariedade, numa ERPI, numa associação de solidariedade social dos professores. A enfermeira Lúcia. Acho que já está. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me fizeram para participar nesta conferência e cumprimentar a equipa organizadora deste projeto, dos meus colegas de mesa e também dos participantes. Acho que é importante debatermos esta temática e refletirmos um bocadinho sobre a nossa prática clínica, identificarmos as falhas que temos no nosso dia-a-dia e depois juntos encontrarmos as soluções mais adequadas.
Inicialmente gostaria de falar da minha realidade clínica, daquilo que nós fazemos todos os dias. Eu trabalho então numa estrutura residencial para o idoso e na nossa sociedade cada vez existem mais estruturas destas, o que faz todo sentido, porque a nossa população é uma população envelhecida e o idoso necessita de um local seguro onde lhe possam ser prestados cuidados de saúde por pessoas competentes e baseadas e com base em conhecimento científico. Estes são alguns dos objetivos da minha instituição, que são de certeza semelhantes à maioria das instituições no nosso país. Eu gostava aqui de explicar como é que a enfermagem, como é que o enfermeiro e como a equipa multidisciplinar conseguem então atingir estes objetivos. O primeiro que gostaríamos de falar é a promoção da saúde e a promoção da autonomia. Existem vários focos de enfermagem que nos permitem estabilizar ou promover o estado de saúde de doença do idoso, desde a promoção das atividades de vida diária, da gestão da dor crónica, da adesão e da gestão do regime terapêutico, do risco de queda, do desenvolvimento do uso da depressão ou da prevenção desse desenvolvimento, mas também do isolamento social, da depressão e da demência. Na minha realidade e na minha instituição, 90% dos idosos que estão institucionalizados têm demência. A OCDE identificou Portugal como o 4º país com o maior número de diagnósticos de demência e, como nós sabemos, a demência é uma patologia de foro neurológico degenerativa, progressiva e irreversível, que vai provocar a incapacidade física, cognitiva, funcional do idoso. E aqui o que nós queremos é promover ao máximo a autonomia do idoso. Há alturas em que há uma perda de capacidade, há uma perda de uma função, e a partir do momento em que há essa perda é muito difícil reabilitar essa mesma função, mas o que nós tentamos é precisamente isso, reabilitar e promover ao máximo as capacidades que o idoso ainda tem, promover o máximo de autonomia. O que nós queremos é diminuir a dependência que o idoso tem de nós e torná-lo o mais autónomo possível. O segundo ponto é a otimização e compensação das funções cognitivas, e aqui considero o trabalho mais árduo que nós temos. É um trabalho em que os ganhos não são imediatos, é um trabalho repetitivo que requer tempo, muito tempo e de concentração por parte dos profissionais de saúde, mas também do idoso, e esta gestão do tempo muitas vezes é difícil de conseguir, porque temos vários idosos e é necessário gerir várias coisas ao mesmo tempo, mas é importante continuarmos aqui a trabalhar nesta capacidade cognitiva. Outro objetivo é a promoção do desenvolvimento afetivo com os seus pares e a família. O idoso é um ser biológico, psicossocial, que antes de estar na nossa instituição estava inserido numa comunidade, estava inserido numa família, e nós queremos manter ao máximo esta dimensão social dele. Tentamos, através de atividades e algumas estratégias, promover a relação afetiva entre idosos que têm a mesma capacidade funcional, a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de comunicação, para manter aqui a dimensão social. E a família é essencial na prestação de cuidados, é um alvo que nós temos de cuidados, mas é fundamental para mantermos as capacidades afetivas, cognitivas do nosso idoso. Não queremos só que a família visite o seu familiar, queremos que participe na prestação de cuidados, queremos que envolva também o idoso nas atividades familiares, para que ele não se sinta excluído da sua família e do seu meio. Para atingirmos estes objetivos, só é possível com uma equipa multidisciplinar, e quanto mais diversificada for esta equipa multidisciplinar, melhor conseguimos elaborar um plano de cuidados, mais diversificado vão ser as intervenções desse plano de cuidados e melhores serão os resultados obtidos. Melhor será a qualidade de vida que o idoso vai ter, e aqui é sempre o objetivo major de todas as especialidades e todas as áreas que contribuem nesta equipa multidisciplinar. Nós queremos sempre promover a qualidade de vida no idoso. Por último, queria só relacionar estes 3 conceitos e identificar aqui algumas falhas que existem na nossa prática clínica. Na equipa multidisciplinar, como eu disse, quanto mais diversificada for, melhor, mas isto também traz-nos alguns problemas. É importante esta equipa multidisciplinar refletir sobre a sua prática, identificar os pontos que é necessário trabalhar no idoso, mas é importante partilharmos esta informação, e às vezes temos horários laborais diferentes, nem todos têm a mesma carga horária na instituição, e às vezes é difícil conseguirmos sentar-nos e conversarmos sobre aquilo que é importante trabalharmos no futuro. Outro ponto que eu também considero uma falha é
nestas reuniões de equipa multidisciplinar, muitas vezes a alteração do plano de cuidados, o que faz todo sentido, porque isto é um trabalho constante, dinâmico, e às vezes é mesmo importante mudarmos algumas estratégias. E é uma falha entre aquilo que é decidido na equipa multidisciplinar e depois aquilo que é executado pelos assistentes de ação médica. E muitas vezes a culpa não é delas, mas sim nossa, porque não transmitimos a informação na totalidade. É importante explicar porque é que antigamente fazíamos de uma forma e agora vamos fazer de outra forma diferente. As duas estão corretas, o estado clínico do doente é que mudou e que é importante observarmos as coisas de outra forma. Relativamente à família, acho que é impossível falarmos da família sem abordarmos a questão de saúde pública atual sobre a pandemia. No período de confinamento, que foi um período diferente de tudo aquilo que estávamos habituados, a família foi excluída de estar presente na instituição, de visitar o idoso, e isso trouxe vários danos, principalmente para o idoso. Se nós sentimos o isolamento social e sentimos a ausência de estar com as outras pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, um idoso, principalmente um idoso com demência, teve muita dificuldade em conseguir perceber isto, em conseguir perceber porque é que a família não podia estar presente, porque é que não podiam ir aos aniversários dos netos. Claro que como instituição tentamos colmatar esta falha através das chamadas, das videochamadas, mas é diferente. É diferente, o idoso necessita de estar com o outro, do afeto, do contacto visual, principalmente um idoso com demência que não consegue compreender isto da pandemia, isto do isolamento social e da etiqueta respiratória. Tentamos, com estas estratégias, tentar colmatar. Atualmente já conseguimos que a família esteja presente, num horário limitado, com algumas restrições, mas pretendemos sempre envolver a família neste projeto. Gostaria só de falar de um caso da minha prática clínica. Nós temos um residente que tem demência frontotemporal e a família, que é somente a esposa, visitava-o todos os dias. Já estava com ele num período da noite, e a partir do momento em que isso não se foi possível, notamos uma alteração do comportamento dele. Mais irritado, incapacidade de cumprir ordens simples que antes conseguia, uma labilidade emocional presente, e aqui mostra-nos a importância que a família tem na qualidade de vida do idoso, na importância de estar presente e estar presente com qualidade, não só o estar lá, mas o querer estar lá e participar nas pequenas atividades. Nós pretendemos sempre a qualidade de vida do idoso e todos juntos, tanto a equipa multidisciplinar como a família, trabalham nesse sentido e em conjunto, debatendo e dando a opinião da família do que consideram melhor para o idoso, e nós, com base nos conhecimentos que temos, pretendemos isso mesmo, melhorar a qualidade de vida do idoso. Dou por terminada a minha apresentação, espero ter conseguido, assim de forma sucinta, explicar a importância da equipa multidisciplinar e da família no dia-a-dia do idoso. Primeiro, Lúcia Pereira, muito obrigado pela sua intervenção e por nos trazer estes elementos-chave que são o tempo de prestar cuidados, uma equipa multidisciplinar e o envolvimento da família. Muito obrigado. Vamos continuar o nosso seminário. Vou passar a palavra a Aurélia Adaraio, que nos traz uma visão do ajudante familiar. Colabora na farmácia e desempenha funções de auxiliar coordenadora na Casa de Santa Maria. Pode tomar a palavra. Então, muito bom dia. Obrigada pelo vosso convite. Queria agradecer especialmente a doutora Paula pelas suas palavras. Então, durante os meus 5 anos como auxiliar, as dificuldades que eu mais vi foi a falta de tempo que nós tínhamos para dar aos nossos idosos. Neste caso, muitas vezes o único tempo que nós tínhamos era quando vamos lá tratar da higiene, quando vamos lá dar a alimentação, e isso é bastante pouco tempo para eles, apesar de para nós parecer algum. Eles querem um bocadinho de tempo, querem alguém para conseguir falar, nem que seja que a fruta de ontem do jantar não estava bem cozida ou qualquer coisa do género. Os familiares agora em tempos de pandemia não conseguem vir visitar porque algumas instituições infelizmente fecharam as visitas.
No entanto, o que nós tínhamos pensado era as instituições conseguirem investir mais em equipamentos informáticos, como por exemplo tablets. Isso não substitui, obviamente, as visitas presenciais. No entanto, conseguem ajudar e conseguem as pessoas visualizando os familiares dentro dos pequenos equipamentos, como eles dizem, são o pequeno aparelho que consigo ver a minha filha ou o meu filho por lá, eles conseguem ficar mais calmos e pensarem, pronto, a minha filha não me conseguiu visitar, mas ao menos consigo vê-la, ela está lá e está lá para mim e consigo falar, sei o que aconteceu, mesmo eles estando a preparar os jantares, os filhos conseguem estar a falar com os pais, é a mesma coisa. Ou os amigos, mesmo não sendo familiares, alguns infelizmente não têm família, têm amigos e conseguem falar com os amigos e o que também podíamos fazer, neste caso em termos de lares, que é onde eu trabalhei mais, lares, agora estou em cuidados continuados, no entanto, foi investir mais nas atividades animadoras, como por exemplo, a criação de uma horta ou, por exemplo, um canteiro. Nós temos aqui na Casa Santa Maria uma senhora que trata do seu canteiro das flores, por exemplo. Ela adora fazer aquilo. Agora em tempos de chuva não é possível, infelizmente, mas ela adora fazer aquilo e é uma forma dela conseguir sair do seu quarto e distrair-se durante o dia todo e não ficar lá só a pensar em coisas que não deve, a sua doença, ou seja qual for, as suas visitas que não podem ter, ou qualquer coisa do género. O que pode também acontecer, no meu outro trabalho, onde eu trabalhava no lar, acontecia uma vez por semana iam e cozinhavam, alugavam o espaço da cozinha e faziam bolos, faziam biscoitos, faziam quando fazia alguém anos ou qualquer coisa assim, conseguiam. É uma forma de promover a autonomia deles, é uma forma de eles conseguirem fazer aquele bolo de iogurte que eles gostavam tanto e agora não são capazes de o fazer. Com a ajuda das animadoras socioculturais, neste caso, eles conseguem, mesmo estando na cadeira de rodas, já aconteceu eles estarem a mexer a massa ou a bater os ovos ou qualquer coisa do género, eles conseguem e sentem-se úteis. Neste caso. E por último, mas não menos importante, era a criação de espaços para animais, porque eu acho que isto, os animais acabam por ser uma excelente companhia e pela minha experiência no sítio onde eu estive, tinha uma senhora que cuidava de uma cadelinha pequenina que infelizmente acabou por falecer devido a um tumor. A senhora acabou por ficar acamada e, passado certos meses, acabou por falecer também por causa da depressão que apanhou por causa da cadelinha. No entanto, enquanto ela estava viva, todos os dias ia para fora, todos os dias ia cuidar da cadelinha. Aqui temos a mesma coisa, temos passarinhos lá em cima, as pessoas vão lá para cima, vão cuidar deles, conseguem ouvir os cantinhos, os cantos. Temos gatos aqui à volta que também os utentes iam para lá para fora, agora infelizmente não dá por causa do tempo de pandemia, mas iam lá para fora e davam comida aos gatos e eu acho que é uma excelente ideia para as pessoas, no fundo, conseguirem sair dos seus quartos e saírem e terem um objetivo. No fundo, não pensar que não consigo ver a minha filha, não consigo ver o meu filho, mas consigo ao menos fazer coisas que eu gosto. E não é isto aqui, eu estou no lar, mas não estou presa cá dentro. Não é o fim da minha vida cá que não posso fazer mais nada. Há coisas que eu gosto, há coisas que posso sair e fazer. E, no fundo, é isso. É dar um objetivo aos nossos idosos para saírem dos seus quartos e saírem das suas camas, não ficarem lá só confinados, não fazer nada o resto dos seus tempos. Obrigada a todos. Obrigada, Aurélia. Obrigada porque nós consideramos que fizemos muita questão quando estivemos a preparar este seminário de ter uma ajudante familiar connosco, porque é quem tem
Quem está diretamente, raramente são ouvidas, primeira parte, e depois é quem está diretamente com as pessoas e, portanto, a visão, aquilo que nós sabemos é que a partilha às vezes convosco é diferente da que é com o médico e às vezes até com o enfermeiro, e portanto isto passa-se no hospital, a partilha de um doente com a assistente operacional é diferente da que tem com o médico e com o enfermeiro, portanto fizemos muita questão de tê-la aqui como representante dessa parte da equipa multidisciplinar, que é importante. Já vimos que é o foco até agora, ainda ninguém deixou de falar da equipa multidisciplinar, mas ainda falta aqui uma peça da equipa multidisciplinar que nós vamos ouvir a seguir, que é o Dr. Abel Abejas, que é um colega meu, que tem formação, portanto é especialista em medicina geral e familiar, que tem a competência em cuidados paliativos, é coordenador da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital de Lusíadas e é diretor clínico da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal. Doutor Abel, como fazendo parte desta equipa, o que é que nos pode acrescentar mais àquilo que já foi aqui dito? Primeiro de todo, muito bom dia pelo convite da PAFIC para esta mesa e, sobretudo, na pessoa da doutora Adelaide e do Dr. Carlos. E sim, falta a peça que sou eu, o médico, e de facto que acredito nesta dimensão integrativa dos cuidados e, sobretudo, a necessidade, como sendo médico de cuidados paliativos e médico de família, da integração dos cuidados em equipas multidisciplinares. Antes de começar a fazer o diagnóstico da minha experiência, queria também expressar aqui que da forma como nos cuidamos, da forma que nós estamos constituídos também como comunidade e também representa o grau de civilização que temos como sociedade. E é importante mudar a forma como os idosos, digamos assim, são cuidados no nosso país, por exemplo. É importante também diferenciar o envelhecimento da deterioração cognitiva, que são coisas muito diferentes, e não tratar as pessoas idosas como sendo pessoas com demência. E também é muito importante diferenciar a capacidade da competência. Portanto, é muito diferente a nossa autonomia moral da nossa autonomia física. E, portanto, não criar etiquetas. E entender que é por isto que as pessoas, por serem idosas, deixam de ser competentes e incapazes. Isto é uma introdução também, sendo eu médico dedicado aos cuidados paliativos e não só, estudioso das dimensões éticas e antropológicas do que é ser pessoa, do que é ser doente. Porque também é verdade que não é o mesmo ser doente do que estar doente ou sentir-se doente, e isto é importante também estar claros nos nossos cuidados. Também é importante, outro aspecto, é nunca esquecer que o hospital e hostilidade têm a mesma raiz e, portanto, os cuidados hospitalares também devem melhorar a atmosfera de como cuidam as pessoas mais idosas. Vou partilhar aqui só um slide, se conseguir. Ok, sim. Estão a ver? Conseguem ver o slide? Estamos a ver, obrigada. Sim. O diagnóstico que eu faço, desde um ponto de vista mais prático e mais objetivo, é que, de verdade, na realidade, não existe uma verdadeira articulação entre o Sistema Nacional de Saúde e as instituições. Portanto, que eu me confronto todos os dias com o meu trabalho no Centro de Saúde de Alcácer do Sal, com um grande esforço e picando pedra todos os dias, tenho conseguido alguns circuitos. Mas não são circuitos oficiais, e sim são circuitos pela minha insistência e pela minha capacidade de comunicação com os meus colegas do Centro de Saúde de Alcácer do Sal. E acho que deveríamos de criar este tipo de circuitos para articularmos com os colegas do Sistema Nacional de Saúde e, sobretudo, com os médicos de família. Porque, de facto, existe uma grande dificuldade dos residentes nas ERPs aos seus médicos de família. Outro dos grandes problemas e que eu detecto é
de facto, a precária contratação que existe por parte de todos nós, não só dos enfermeiros, como dos auxiliares, como de toda a equipa multidisciplinar, mas sobretudo da pouca carga horária que os médicos dedicam às instituições. Ser-se médico é muito mais do que um acto objetivo ou um acto técnico. Ser-se médico é muito mais coisas. É o acto técnico, é o encontro, é a organização, é a planificação. Portanto, e acho que isso falta muito neste tipo de instituições. Os médicos têm que, com a equipa multidisciplinar, criar os protocolos, criar as decisões, tomar decisões, como digo, ir ao encontro da família, dos residentes, dos seus desejos, das suas expectativas e planificar de uma forma ou de outra os seus cuidados. Não há um cumprimento da lei dos direitos dos idosos, portanto, não são geridas. Portanto, coloquei aqui isto porque, de facto, é outro dos grandes problemas, né? Os idosos vão para as instituições, muitas vezes, em contra da sua vontade, e isto também dificulta um pouco o nosso trabalho. Não há uma tomada de decisões com os idosos sobre estes aspectos, igual que passa a ser geridos por outros, quer o seu dinheiro, quer as suas decisões, quer o seu património. Isto também dificulta muito a relação que temos com os nossos idosos neste tipo de instituições. É importante centrar os cuidados na pessoa e não na coisa, a doença. Isso também é muito importante. Ter atenção também à gestão dos cuidados passa pela polimedicação a qual estes doentes são submetidos. Abandonar o modelo biomédico e estendermos a um modelo mais biopsicossocial, onde consigamos ter uma consciência moral da pessoa na sua totalidade. É importante também criar consciência moral e social, consciência na sociedade de que estes doentes precisam de nossa ajuda. Existe de facto, também uma falta de cultura universitária sobre o estudo dos cuidados neste tipo de instituições. E, sobretudo, existe também uma consciência na sociedade de que o Estado é responsável por todos os cuidados. Eu não me queria estender muito mais na minha exposição, mas vejo que estamos um bocadinho limitados de tempo e, se calhar, eu falaria aqui também um pouco de algumas soluções que eu acho que são interessantes, como são criar estes circuitos dos quais eu falava que não existem, com os hospitais das áreas de residência e com os centros de saúde das áreas de residência das ERPs, melhorar o atendimento clínico nas ERPs e da própria referenciação das ERPs para os sistemas de saúde. É importante que todos os residentes de uma instituição estejam inscritos no seu centro de saúde de referência. Como digo, é muito importante que os médicos comuniquem. Os médicos, porque de fato têm um lag muito grande na comunicação entre pares. Os médicos não têm esse espírito de equipa como têm outras disciplinas, como os enfermeiros, os assistentes sociais. Os médicos temos este problema, e não todos, mas na grande maioria. É importante capacitar, não gosto muito desta palavra capacitar, mas é aquela que me veio e foi aquela que utilizei, sobretudo na consciência moral e responsabilidade, e sobretudo responsabilizar a sociedade da vulnerabilidade deste tipo de pessoas e a necessidade que todos nós temos com eles e a obrigação que todos nós temos com eles. E daí eu pensar muito neste modelo de cuidados que tem a ver com as comunidades compassivas, cuidar em rede, onde todos estamos com todos e todos cuidamos daqueles que precisam. E incluir, por exemplo, nas ERPs também estágios médicos e estágios de enfermagem, assim como também entender a importância do papel do assistente social em todo este circuito. Isto do assistente social é algo que para mim é muito importante, porque as pessoas têm a consciência que o assistente social é só para os coitadinhos, mas o trabalho do assistente social é muito mais importante do que tudo isto. O assistente social é aquele que nos permite cuidar em rede. E sem o assistente social nós não conseguimos ter estes cuidados em rede, porque são os assistentes sociais que conhecem os circuitos, que conhecem a natureza da sociedade, que conhecem a estrutura da própria sociedade onde estamos inseridos. E daí eu achar também que é importante este modelo centrado na pessoa, onde envolver a comunidade é importante, sobretudo, em pessoas do foro das demências e do foro da saúde mental. É aqui o conceito das compassionate communities, onde todos os recursos que existem na comunidade, quer dos centros de saúde, quer das ERPs, as próprias empresas, as próprias escolas, as próprias
restaurantes deveriam estar todos envolvidos nos cuidados em rede. Isto, para não me alongar muito mais, eu depois posso também partilhar todo o conceito das comunidades compassivas. Queria trazer aqui um exemplo prático que me chamou muito a atenção nas minhas férias do ano passado, quando eu visitei as ilhas mais ao norte da Escócia, de Harris e Lewis, onde as pessoas cuidavam as pessoas em rede. É decir, todas as pessoas tinham um compromisso com a sociedade e com os idosos, e os próprios restaurantes e as próprias escolas faziam festas, ou a própria comida de sexta-feira à noite, o 20% do que recaudavam nos restaurantes recaía neste tipo de instituições. Portanto, isto é o que eu tinha para partilhar com vocês, e fixar aqui de fato de que se nós estamos todos juntos, não cuidamos. E isto que é a mensagem que temos transmitido todos, que cuidar em rede é fundamental. Deixo a palavra para a discussão, se alguém quiser colocar alguma questão, e espero ter sido claro na transmissão das minhas dificuldades e, sobretudo, nas minhas soluções. Obrigada pela sua participação. Voltaremos na segunda parte, onde poderá explorar um pouco mais essa ideia, mas felizmente temos connosco, ainda há tempo, o outro olhar, o olhar hospitalar. Temos connosco o Dr. Luís Campos. O Dr. Luís Campos é assistente graduado sénior de Medicina Interna e é diretor de serviço da Medicina Interna do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital São Francisco Xavier. É pessoa convidada nova e é presidente da Comissão da Qualidade e Assuntos Profissionais da Sociedade Europeia, da Federação Europeia de Medicina Interna. E é uma pessoa conhecidíssima pelo seu empenho e pelo seu trabalho já realizado neste tema, no tema da doença crónica e na sua preocupação com toda esta dinâmica, nomeadamente também a parte hospitalar. Dr. Luís Campos, obrigada e contamos consigo. Muito obrigado, estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Uhum. Muito bem, olha, então bom dia a todos, aos participantes nesta mesa, e olá Adelaide, olá Carlos, é um prazer estar aqui. Portanto, o tema, esta primeira intervenção vai focar sobre a necessidade e os problemas que nós temos e porque é que os cuidados integrados, a integração de cuidados é tão importante. E eu penso que a integração de cuidados começou-se a falar e passou para a agenda por causa do problema da multimorbilidade e do aparecimento cada vez mais progressivo de doentes crónicos complexos. Neste momento, a multimorbilidade de pessoas que têm duas ou mais doenças crónicas em Portugal são cerca de 54%, mas a nível de Europa varia entre os 32% e os 58%. E estes doentes são os doentes que nos invadiram o hospital e que invadiram todo o sistema de saúde. São doentes com muitas doenças, pessoas como a Dona Rosa, que eu cito sempre, porque foi uma doente que esteve internada no meu serviço, que tinha ido ao serviço de urgência no ano precedente 20 vezes, tinha tido 2 internamentos, 4 consultas hospitalares e 8 consultas no médico de família. Estes doentes são os grandes consumidores de recursos. As pessoas com 5 ou mais doenças consomem cerca de 46% do orçamento. São os doentes que vêm cada vez mais morrer ao hospital. Lembramos que 6 em cada 10 doentes neste momento morrem no hospital, e são os doentes em que é cada vez mais difícil nós distinguirmos o que são os problemas de saúde e o que são os problemas sociais. E daí que, por exemplo, no inquérito da APAE, juntamente com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, feita já este ano, se chegou à conclusão que havia 1.500 doentes internados nos hospitais à espera de vaga na rede de cuidados continuados ou por motivos sociais. E o mesmo se está a passar com os doentes de Covid. Neste momento,
20% dos doentes Covid estão internados nas enfermarias Covid apenas porque não têm sítio para fazer quarentena em casa. E, portanto, quando falam na grande lotação dos hospitais, esta devia ser uma das soluções, é tirarem de cá estes 20%. E depois, os cuidados que nós estamos a prestar a estes doentes são cuidados episódicos, reativos, fragmentados, focados na doença e não no doente. E isto tem tido consequências. Uma das consequências é, seguramente, um dos fatores contributivos para que nós sejamos o país da Europa onde as pessoas recorrem mais à urgência. 7 em cada 10 cidadãos recorre à urgência hospitalar. Há países onde menos 1 em cada 10 recorre à urgência hospitalar. Mas há outro fenómeno que se está a passar, é que estes doentes são complexos e estão cada vez a ficar mais nos hospitais. Eu lembro que, por exemplo, o número apesar do aumento de cuidado dos médicos de família, a evolução do número de consultas entre 2010 e 2017 nos cuidados primários diminuiu. Diminuiu de 33 milhões para 30 milhões. E, ao contrário, as consultas hospitalares aumentaram de 7 milhões e 800 para 8 milhões e 800 no mesmo período entre 2010 e 2017. E daí a necessidade, de facto, de nós termos cuidados integrados, garantirmos continuidade de cuidados a estes doentes, termos uma atitude proativa e integrada e centrada no doente e não centrada no doente. Portanto, cuidados integrados que abranjam os vários níveis de cuidados, primários, hospitais, cuidados continuados, mas também o setor social, envolvimento das autarquias, das comunidades. Esta integração deve começar pelo próprio hospital, porque dentro do próprio hospital não há integração de cuidados. Nós temos um hospital, um modelo silunar, de serviços dedicados a órgãos ou sistemas, completamente separado, e falta-nos introduzir matricialidade no tipo de organização hospitalar. E, para já não falar, na organização de alguns centros hospitalares, que são um autêntico labirinto e um pesadelo para os doentes que são servidos por estes centros hospitalares, porque em vez de se concentrar o internamento e descentrar o ambulatório, distribuem-se os serviços pelos vários hospitais, de forma que, portanto, obriga os doentes a andar, às vezes, de cidade em cidade para terem todos os cuidados hospitalares. Obviamente que as pessoas que mais beneficiam da integração de cuidados são as pessoas do topo da pirâmide da Kaiser Permanente, os 3 ou 4%, e aquilo que está provado e aquilo que a evidência nos diz é que quanto mais for baseado na população, quanto mais holístico foram os programas e não centrados em doenças, e quanto melhor for esta identificação dos doentes, maior será a efetividade destes cuidados integrados. Há muitos exemplos, por exemplo, o exemplo de Barcelona. Neste momento, há muitas organizações preocupadas com isto. A Organização Mundial de Saúde emitiu um relatório sobre o desafio da multimodalidade. A União Europeia, a Academia de Medical Sciences, tem havido múltiplos relatórios, portanto, que incidem sobre isto. Em Portugal, de facto, nós fomos pioneiros a nível da fusão de cuidados primários e cuidados hospitalares através da criação das unidades locais de saúde, da qual a primeira de Matosinhos já tem muitos anos. O que é que verificamos? O que verificamos é que os resultados desta fusão não garantem continuidade de cuidados e integração de cuidados, porque é muito mais fácil
começar pelas coisas periféricas, pela farmácia, pela parte de logística, etc. E apesar de nós termos sido pioneiros nesta fusão de cuidados primários sob a mesma gestão e com o mesmo orçamento, nós não obtivemos os resultados que poderíamos ter obtido nesta fusão. Durante a vigência do anterior Ministério, tentou-se, portanto, lançar um programa de reforma que se chamava as reformas de proximidade, que incluía a literacia, a integração de cuidados e a definição de percursos de vida. Infelizmente, portanto, esta reforma caiu. E nós que estamos nos hospitais e que percebemos a necessidade destes programas, nós estamos a avançar com isso. Está a Adelaide a avançar com isso, estou eu, juntamente com a SES de Oeiras, de qual o Carlos Russo é um grande representante, com estes programas que iniciámos há vários anos, eu, a Adelaide, quase no mesmo ano, Matosinhos também, porque sentimos que isto faz falta e, por exemplo, no nosso hospital, nós identificamos 80 AI-users do serviço de urgência, fizemos uma avaliação médica e de enfermagem, fizemos, através de videoconferência, um plano individual de cuidados para cada doente e cada doente passou a ter um telefone de um gestor de caso, que no caso era uma enfermeira. Ao fim do ano, conseguimos diminuir o número de urgências em 50% e o número de hospitalizações em 50%. Há muito mais coisas para fazer para tornar esta reforma efetiva, mas vou deixar então para a segunda intervenção aquilo que eu penso que é preciso fazer. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Luís. Fechámos a primeira parte com chave de ouro e estamos preparados para a segunda parte, em que vamos tentar... Só levantar problemas não chega, não é? Penso que não faz parte daquilo do que eu conheço, de pouco conheço de alguns e do muito conheço de outros, não faz parte dos nossos horizontes. Nós temos que levantar problemas, mas também avançar, também fazer parte da solução. E às vezes é preciso abanões. E é preciso desafios. A Cátia, quer nos desafiar? Quero, pois. Gostaria muito. Este é o mote para discutirmos a segunda parte. Naturalmente isto é uma provocação, mas essencialmente queremos que seja um mote para podermos ter a base de trabalho para a segunda parte. E nesse sentido pedia à doutora Inês que nos ajudasse a descascar este slide. E esta afirmação. Olá novamente. Eu concordo em parte com o Sr. Presidente diz, com esta afirmação, e em outra parte não concordo, ou seja, não existir lares é impensável, não é? Temos pessoas em retaguarda familiar, completamente isolados, e temos pessoas com uma dependência muito grande. Mas concordo, por outro, no sentido de promovermos respostas, serviços, de forma a retardar o mais possível a institucionalização. Os centros de dia, os apoios domiciliários, as ECCIs, deveriam trabalhar conjuntamente, de uma forma concertada, e os apoios tradicionais que são fazer uma higiene, esses apoios não estão completamente estagnados, não dão resposta às necessidades atuais, não acompanhar a evolução do envelhecimento e das necessidades que as pessoas têm, as pessoas mais velhas ou pessoas adultas. E deveria haver aqui uma articulação muito estreita, saúde e social. Eles não podem estar desconectados, eles têm que estar de uma forma concertada, de forma que a pessoa a institucionalização seja o mais tarde possível. Nós, na prática, tentamos isso, não é? Mas face às respostas sociais que existem, e nomeadamente aqui o apoio domiciliário,
é difícil a pessoa não tomar uma decisão de institucionalização. Muitas das vezes quem toma a decisão de institucionalização não é a pessoa, é a família que leva a pessoa a tomar essa decisão, ou seja, e a pessoa vai aceitar pela incapacidade dos seus filhos, né, de não conseguirem dar essa resposta. Por outro lado, os lares aqui têm que evoluir noutro sentido, terem aqui padrões de qualidade uniformes, de outra estrutura em termos de arquitetura, e podemos depois também explorar mais à frente, e haver aqui, porque cuidar de um idoso não é só mudar uma fralda e fazer a alimentação. O cuidar de uma pessoa é muito mais, e que já foi referido aqui, as trajetórias que a pessoa tem para trás, não é? As relações, ser a sua casa, e muitas das vezes vimos que isto é cortado. Não se promove estas relações, coisas muito, muito, muito simples, da alimentação que ele tinha preferida, não é? Quando estava em casa e que chegou à instituição, isso já não é feito. Um programa de televisão preferido também não é possível. É cuidar da pessoa emocionalmente, e muitas das vezes quando as pessoas são institucionalizadas, este cuidar fica esquecido. Porque o cuidado de uma pessoa não é só mudar a fralda, nem é só fazer a refeição. Mas sem dúvida e atravessamos aqui uma janela de oportunidade, só para terminar, para dar lugar a outros colegas, uma oportunidade para trabalharmos em conjunto, e com o mesmo propósito, como disse o Dr. Luís Campos, e muito bem, e reforço, não é trabalharmos no problema, é trabalharmos com a pessoa. E é nesta perspectiva construtiva que temos que mudar aqui o paradigma, e darmos este salto de juntar esforços e estratégias conjuntas, e trabalharmos muito na prevenção e de acompanhamento à pessoa. Muitas das vezes quando chegam aos hospitais já chegam numa situação limite em termos de necessidades sociais, e que se houvesse um trabalho preventivo e precoce e de acompanhamento na comunidade, possivelmente não haveria estes problemas que existem quando as pessoas chegam aos internamentos hospitalares. Penso que depois posso complementar mais algum comentário. Sim, acho que sim. Vamos tentando construir aqui de forma interativa, também com a participação de todos. E vamos continuar com a intervenção dos restantes palestrantes. A doutora Madalena Trigo, que é a diretora técnica do Centro Social e Curricular de Pombal, que é de anciãos. Aproveitei para apresentar outra vez, porque todos os colegas se ligaram, e também aproveitar para lançar lá para quem nos acompanha das suas casas ou do local de trabalho, que nos façam chegar as vossas questões e perguntas através do chat, que é o bate-papo aqui da plataforma Zoom, está bem? Doutora Madalena Trigo, pode partilhar connosco. Posso sim. Bom dia novamente. Então é assim, a institucionalização é inevitável, e eu falo numa linha, ou seja, numa última etapa é inevitável, porque há necessidade de cuidados de saúde permanentes, e por isso é inevitável. Agora também considero que, quem acompanhou os meus slides, naquela escadinha há ainda um caminho a fazer antes da institucionalização, que tem a ver muito, que eu neste momento fiz, até bem pouco, fiz um projeto em conjunto, fiz uma candidatura a um projeto em conjunto ao Mais Coeso com a saúde, e com a autarquia, envolvi a comunidade, que eu acho que só funcionamos se formos todos parceiros e se nos envolvemos em prol de um bem comum, que neste caso é o idoso, e que tem a ver que numa primeira fase, e que pode evitar depois problemas mais graves ao nível da saúde, que tem a ver com numa fase em que o idoso ainda tem autonomia para fazer algumas das suas capacidades, que não necessita de ir, ainda não se necessita do apoio domiciliário nem no centro-dia, mas necessita, por exemplo, ser acompanhado a uma consulta médica, porque muitas vezes não entende todos os procedimentos a seguir que tem que fazer, nomeadamente a nível de exames, a nível de acompanhamento, digamos. E devido à ausência de retaguarda familiar próxima, o idoso que já tem alguma dificuldade ou não tem competências muitas vezes para entender o que se está a passar com a sua saúde, e depois vai àquela consulta e não, por exemplo, depois não vai fazer os exames, ou nem sabe onde é que há de marcar os exames, e como nós estamos também no meio rural em que tudo é disperso,
fiz esta candidatura que pode vir, em conjunto, que pode vir beneficiar o idoso, no sentido de que, se fizermos aqui a prevenção em que ele faça os tratamentos adequados por forma a agudizar, este é um projeto que eu penso que será pioneiro e que pode trazer mais valias para o idoso, apostar na prevenção e não estarmos só na fase de curativa, não é? Vai ser sempre necessário, claro que as ERPs vão ser sempre necessárias, porque vamos ter sempre idosos que não têm mesmo a família e que têm problemas de tal maneira já graves que é necessário estarem com um apoio especializado. Agora, contudo, há um caminho ainda a fazer entre os ministérios da saúde, da segurança social, porque efetivamente podíamos fazer mais e melhor, não temos como. As instituições vivem com algumas dificuldades e que essas dificuldades financeiras com que vivem os limita na contratação e na melhoria dos cuidados que podem prestar na comunidade. Por isso, assim, temos que ver o idoso nas várias vertentes e tem que ser vista por todos os ministérios neste sentido. Segurança Social, Saúde, trabalhamos todo, comunidade, autarquias, locais, trabalhamos todos em prol de um bem comum. Nós, os técnicos, podemos estar articulados, mas precisamos também que a tutela e que a saúde, que estejam também, que haja orientações superiores nesse sentido. Não sei se... Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vimos também aproveitar para partilhar uma ficção, mas também uma realidade. E a pedir à doutora Cátia Gaspar para passar esses dois vídeos, onde nos podemos então encontrar a ficção e a realidade, para não acharmos que é só algo do cinema, onde é possível... Já está a funcionar. Obrigada. Il est hors de question que je laisse un vieux copain crever dans cette baraque. Pensámos em criar então aqui uma resposta, ou dar uma resposta em que as pessoas tivessem um espaço que fosse autónomo e ao mesmo tempo onde as pessoas pudessem experimentar e viver liberdade. Esta relação com estas pessoas todas e com estas vivências, porque há estas vivências das pessoas com dificuldades, não é? de poderem comprar os medicamentos, não é? ou de terem a comida do dia a dia. E vendo as vidas das pessoas é muito interessante, porque vai-me dar novas vidas. Eu estou melhor agora do que estava há 4 anos. Sobre as refeições, aqui o pessoal faz por tomar as refeições em conjunto. Aqui depois dividimos as despesas das coisas da casa. Cada um é autónomo. A casa aqui funciona, cada quarto é como se fosse uma casa. Primeiro, Lúcia, diga-me lá, qual é a sua perspectiva de alternativas à institucionalização? Esta que vimos é uma realidade que existe, que é promovida, aliás, pelo Centro Paroquial de São Jorge de Arroios, existe, está a funcionar no terreno, é uma alternativa à institucionalização, as repúblicas dos idosos, mas seguramente há outras alternativas. Acho que é importante mantermos o idoso na sua comunidade e, enquanto isso for possível, através do apoio domiciliário ou de pequenas instituições que possam dar esse apoio, melhor, não é? Melhor é quando o idoso tem qualidade de vida e está integrado na sua família, integrado na sua sociedade e não se sente isolado. Ficarem em casa sem apoio também acho que não é uma solução. Não é uma solução tanto na dimensão da sua saúde, mas também na dimensão social. Relativamente àquela frase inicial, eu acho que os lares muitas vezes são também menosprezados e sendo o patinho feio dos cuidados de saúde ao idoso. E acho também é importante mudarmos esta ideia que a sociedade tem dos lares. Os lares não têm que ser um local onde o idoso está sentado o dia todo a ver televisão. Não é isso que nós queremos. Nós pretendemos recuperá-los, a sua capacidade funcional. Muitos dos nossos doentes têm limitações funcionais, algumas delas graves. Tentamos reabilitá-los, mas também temos sempre em atenção a parte familiar dele, o passado dele, a vivência que já teve.
E acho que é importante, aos pouquinhos, e estas conferências também são importantes para isso, para tirarmos um bocadinho a ideia e clarificarmos que os lares não são um depósito de idosos, não é isso que nós trabalhamos todos os dias e cada vez mais queremos que as pessoas não tenham essa ideia e nós trabalhamos realmente para isso e é por isso que a equipa multidisciplinar é tão importante, porque cada um vai contribuindo com a sua experiência profissional e com os seus conhecimentos para que o lar realmente seja uma residência e seja um lugar seguro onde o idoso possa evoluir e possa ter qualidade de vida e não estar sentado a ver televisão, que eu acho que é alguma realidade. Acho que em algumas instituições isso não pode acontecer, mas é isso que nós queremos mudar e tentamos mudar aos poucos. Lúcia, obrigado. Doutora Abel Abejas, da sua experiência, o que é que nós podemos contribuir mais? O que é que se pode ainda ir ao encontro da pessoa e das suas famílias? Desde a minha experiência e respondendo também aqui uma pergunta que fizeram no bate-papo, é isto que eu expus no meu diagnóstico, é tentar criar os protocolos de articulação entre os centros residenciais e os hospitais e centros de saúde da área de residência destas ERPs. É fundamental esta colaboração e esta partilha e este cuidado em rede. É também importante, desde o ponto de vista, abandonarmos um pouco o modelo biomédico e, como digo, termos uma consciência maior do que é a pessoa, as suas necessidades, os seus valores e as suas preferências. E a planificação antecipada de cuidados e a referenciação precoce aos cuidados paliativos também é uma solução para estes idosos, sendo que os cuidados paliativos têm esta conotação negativa, igual que a palavra lar. Eu acho que esta situação de não termos lares não quer dizer que não tenhamos instituições, mas que não tenhamos lares no grosso modo da palavra e se adequar a palavra a uma nova realidade. Eu sou apologista, como disse, e tinha aqui uma pequena apresentação sobre as comunidades compassivas, mas era só, sobretudo, reforçar a ideia de que temos que cuidar em comunidade. E quanto mais nos cuidamos em comunidade, mais fácil essas pessoas não serem institucionalizadas. Se nós utilizamos a toda a comunidade que está à nossa volta e integramos a comunidade e capacitamos a comunidade na responsabilidade e na consciência dos cuidados, isto seria muito mais fácil. Existem modelos de sucesso em Espanha, também existem alguns modelos que estão a ser iniciados em Portugal, nomeadamente no Porto, em Borba e em Amadora. E um exemplo claro, por exemplo, eu tenho um familiar meu que é doente crônico, tem uma doença psiquiátrica grave, e a sua utilidade social parte do princípio que ele dedica parte do seu dia a cuidado de idosos. Acompanha os idosos às compras, acompanha os idosos ao médico, acompanha os idosos às farmácias, joga com os idosos aquilo que gostam, vai com eles ao cinema. Portanto, e outra coisa que eu reivindico é que nas instituições residenciais nem todo mundo tem que pintar, nem todo mundo tem que ouvir música. Porque eu posso gostar de pintar e não tenho por que me sentar numa sala a fazer aulas de pintura se eu não gostar de pintar. Eu já estou no grupo dos idosos e há uma coisa que eu não quero, é ser infantilizada. Pois é, o que eu disse anteriormente, que existe eu não quero ser infantilizada se alguma vez estiver no MEPI. Não me ponham a dançar o vira e a cantar o malhão, faz favor. Pois, de facto, a forma como nos infantilizamos aos idosos é um ponto ético muito importante, porque, como sabem, não foi dito na apresentação, mas eu sou investigador na área da bioética em fim de vida e tratar aos idosos como crianças é uma atitude muito frequente. Perguntam-me por aqui como é que gostaria de perguntar à doutora Abel como deve ser gerida, na sua opinião, a intervenção do médico de família nos lares do lar quando existe. É isto que eu falava também outro dia com o meu colega, o Dr. Carlos Russo. Eu acho que os médicos, no meu caso, insisti e tive uma grande intervenção no Centro de Saúde de Alcácer do Sal. Não digo que seja ideal, mas as coisas estão muito melhor do que estavam no princípio. Levantei algumas frentes de guerra com o hospital também do litoral alentejano, sobretudo porque acho que é importante nós criarmos aqui quer desde o ponto de vista
na referenciação, como nós referenciamos para os hospitais e como os hospitais referenciam para as instituições. Acho que, desde o ponto de vista médico, é importante nós criarmos aqui uma comunicação de ida e uma comunicação de volta. Acho que se nós melhoramos este circuito de comunicação entre os hospitais e as instituições residenciais, muita coisa melhoraria, inclusive na obstinação que às vezes estes doentes recebem por esta má gestão da comunicação entre os próprios colegas. Eu envio para o Hospital do Litoral Alentejano doentes com escassa informação por vezes e recebo doentes com escassa informação por vezes. E isto não é uma crítica, eu estou a falar do meio onde estou inserido. E acho que melhorando estes circuitos de comunicação entre as equipas e tentando facilitar a referenciação, seria muito mais fácil o cuidado. E isto que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigado, doutora Bela. Eu acho que ficou aqui, e obrigado também por responder a duas perguntas que vieram e que nos fizeram chegar da nossa plateia. Obrigado, acho que tocou aqui no ponto que toda a gente também queria aqui um pouco ver mais esclarecida. Só um segundo, quando falei em guerra com o hospital, não tenho nenhuma guerra com o Hospital do Litoral, é só uma palavra no sentido de que eu acho que nós temos que insistir em que isto tem que melhorar. Inconformismo, não é? Uma pessoa estar a procurar cada vez o melhor e por isso às vezes é entendido um bocadinho como mais agitador, mas é importante haver sempre essa postura de ser criador, de ser proativo e de melhorar em prol dos nossos doentes. Muito obrigado. Chamava aqui agora a passar a palavra a Paulo Madeira, por favor, um bocadinho da sua experiência, o que é que ainda pode ser feito de melhor? Ora, o que é que eu considero? Queria só fazer aqui uma reflexão. Eu considero que a institucionalização deve ser o mais tarde possível, e no meu caso foi, e quero lembrar que a população vai envelhecendo e nós somos obrigados a trabalhar durante mais tempo. Conforme eu vos disse, eu sou filha única, tenho um filho com uma paralisia cerebral com 27 anos e tenho a minha mãe na Casa de Santa Maria. Eu vou ter que trabalhar seguramente mais 10 anos a julgar para os dias de hoje e, portanto, é muito, muito, muito difícil conviver com todo o sistema como nós o temos. Aquilo que eu disse na minha apresentação realmente eu sinto que a comunidade para quando começa a institucionalização, mas se calhar há alguma coisa a fazer relativamente não só às autarquias, mas alguma coisa a fazer mesmo através das empresas. Assegurar que as escolas superiores de saúde e outras que façam sentido neste contexto, ou as escolas profissionais, possam disponibilizar algumas pessoas que possam trazer alguma criatividade aos utentes, por um lado, e alguma animação que vem de fora, mas, por outro lado, também salvaguardar quem trabalha nestas instituições. Isto é uma ideia de voltar a ter o valor pelo idoso, que há aqui uma geração também que deixou cair um pouquinho este contexto de dar valor ao idoso, que eu acho que, apesar de tudo, está a retomar. Portanto, defendo, conforme também disse, que tem que haver fluxos facilitadores entre o Ministério da Saúde, entre a Segurança Social. Têm percursos paralelos, mas têm que se juntar e têm que ser mais céleres a dar algumas respostas, e a comunidade a todos os níveis. Conforme falava o doutor há pouco, os restaurantes, por que não? Mas a comunidade não deve intervir só no idoso, deve intervir também nos profissionais. O que eu defendo é que para profissionais, por exemplo, que estão a trabalhar com os nossos idosos, tenham algumas facilidades, por exemplo, de atendimentos prioritários em diversas outras instituições, tenham acesso a facilitadores, a locais de lazer. Os profissionais por si só têm que ter motivação para trabalhar nestes centros, e as associações profissionais também devem dar maior destaque a estes profissionais. Portanto, acho que a cultura é abrangente. A cultura do idoso está centrada no idoso e está centrada na comunidade. E se jogarmos todos a favor, acho que se conseguem melhorar
em muito os cuidados que prestamos hoje aos nossos, amanhã a nós próprios. Obrigada. Muito obrigado. Íamos continuar a chamar a Aurélia Adarago, também para dar aqui o seu contributo para a criação de pontos, quem está ali na cabeceira quase 24 horas por dia ao lado dos nossos idosos. Olá, bom dia outra vez. Pronto, a minha opinião em relação às institucionalizações é que é necessário em certos casos, porque infelizmente há casos em que as pessoas são bastante dependentes, já não é possível mantê-los em casa. No entanto, como já muitos de vocês disseram aqui, é atrasar, metê-los na instituição o mais tarde possível. O que podíamos aumentar era os centros de dia, os cuidados domiciliários, os centros de noite em alguns casos, porque o meu caso neste trabalho à noite, se eu tivesse a minha mãe doente, eu não era capaz de estar ao pé dela durante a noite. E mais um ponto que eu queria acrescentar aqui era o aumento do voluntariado, porque os voluntários também são bastante necessários. Aqui a gente não podíamos ter agora os voluntários, mas antes tínhamos e eram bastante úteis e ajudavam bastante as animadoras, as fisioterapeutas, em tudo que nós não chegávamos no fundo. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Antes de fecharmos, queríamos também partilhar uma experiência de uma USF, que é o USF Condoeiras. Depois terminamos com o Dr. Luís. Sim, exatamente, okay. Sim. Que é o USF Condoeiras, onde eu trabalho, tem uma liga de amigos, há poucas ligas de amigos a nível nacional, e esta tem desenvolvido um trabalho que até foi premiado nacionalmente em congressos de geriatria e também na UOCA, também recentemente, há cerca de um ano, e que tem este trabalho da Liga Consigo é muito valoroso e está a ser muito valorizado pelas pessoas intervenientes. Vou pedir à doutora Cátia só para passar testemunho em todos os colegas. Olá a todos, o meu nome é Cristina Bastos, sou médica de família da Unidade de Sofrimar Condoeiras, que pertence ao ACES de Oeiras e Lisboa Ocidental e, portanto, faço parte da direção da Liga de Amigos da USF Condoeiras. E o que é que quer dizer tudo isto? Quer dizer que é um grupo de voluntários, portanto são profissionais de saúde como são utentes, em que todos estão orientados para poder ajudar quem precisa e, portanto, fomentar o bem-estar físico e mental de toda a gente, quer sejam profissionais de saúde, quer sejam utentes. Eu sou a interlocutora entre, portanto, a unidade e todos os outros voluntários utentes. E temos uma série de atividades, e esta instituição foi uma instituição que não tem fins lucrativos, e temos feito várias atividades, nomeadamente workshops de musicoterapia, passeios culturais, determinadas aulas de yoga, tai chi, tudo muito que tem variado muito. Além disso, temos também um serviço de voluntariado feito nas salas de espera, em que damos apoio às pessoas que estão à espera das consultas. Entretanto, considerando que cada vez mais há mais idosos no nosso país, devido à demografia atual, criámos uma vertente que é a Liga Consigo. O que quer dizer isto? São pessoas que estão acamadas, são cuidadores que estão a cuidar destas pessoas que precisam da nossa ajuda. E cada vez mais o médico de família pode ter um papel fundamental na comunidade a ajudar este problema que vai ser cada vez maior. E então, para falarmos da Liga Consigo, eu tenho aqui a presidente da Liga de Amigos, que é a doutora Beatriz Pessoa, que vai falar um pouco também da sua experiência em relação a esta vertente. Olá, bom dia. Eu sou a doutora Beatriz Pessoa e faço parte da Liga dos Amigos, neste momento sou presidente. Quando quis colaborar com a Liga, a função que me foi dada, atribuída, enfim, foi de cuidar de idosos que moravam sozinhos e, portanto, que necessitavam da companhia de outras pessoas que os pudessem ajudar. Esse trabalho tem sido muito gratificante porque, na verdade, eu senti
que fui bem acolhida, que as pessoas me desejavam e permitiu até que a nossa relação se fosse tornando amigável e as conversas são, neste momento, telefónicas, evidentemente, já não posso visitá-las por causa do Covid, mas são telefonemas que faço, as conversas são carinhosas, são sempre bem recebidas e ouço as pessoas naquilo que é a sua queixazinha da solidão agora gostar ainda mais, porque nem filhos nem netos podem ser recebidos em suas casas e nem a minha. Bom, e então falamos semanalmente, o que é para mim muito gratificante. E assim, sinto que essa função é muito importante. Desejamos, quer os meus idosos, quer eu que também já sou idosa, enfim, mas que sou bem visita, sentimos todas que necessitamos que esta fase passe muito depressa e nos possamos abraçar mesmo e ver novamente. Obrigada. Para, no fundo, fecharmos este ciclo, mais uma vez, vamos pedir ao Dr. Luís Campos que nos dê a sua opinião sobre que alternativas, que possibilidades temos de melhorar aquilo que neste momento há no terreno. Bom, novamente, eu gostava de abordar esse tema, mas também gostava depois de acabar com a questão da integração de cuidados. Como é que é possível melhorar a integração de cuidados em Portugal? Em relação ao tema da institucionalização e das alternativas à institucionalização, eu penso que é um tema complexo e não tem uma resposta simples. Obviamente passa por muitas coisas. Passa, por exemplo, para aumentar o número de anos de vida saudável depois dos 65 anos. Nós temos apenas 6 anos de vida saudável depois dos 65 anos e enquanto, por exemplo, a Suécia tem 17 anos de vida saudável depois dos 65 anos. Naturalmente, há aqui fatores económicos e nós, com esta pandemia, vamos ter este problema agravado porque as pessoas mais pobres têm menos saúde, mas o papel das autarquias, das comunidades é importantíssimo. Eu lembro, por exemplo, o enorme trabalho que a cidade de Viseu e a Câmara de Viseu faz neste aspecto, através das universidades sénior e dos parques para idosos. Naturalmente, há que aumentar a capacidade de apoio aos idosos em casa, mas nesse aspecto os cuidados primários têm feito um trabalho notável e há, neste momento, muitas equipes de apoio a cuidados domiciliários que estão subaproveitadas e há falta de lares com qualidade. E nós, muitas vezes, aproveitamos, derivamos para as unidades de longa duração dos cuidados continuados doentes que deviam, na verdade, ir para lares da Segurança Social. Mas em relação à integração de cuidados, eu penso que esta pandemia, uma das coisas, um dos efeitos que teve foi destapar e pôr em claro alguns dos problemas maiores do Serviço Nacional de Saúde. E um dos problemas maiores é precisamente esta fragmentação de cuidados. E é aquilo que eu acho que está a falhar na resposta a esta pandemia. Portanto, articulação entre hospitais, articulação entre níveis de cuidados e com o setor social. Se já houvesse estruturas que articulassem estes níveis de cuidados e para promover os cuidados integrados, eu penso que a resposta a esta pandemia teria sido mais fácil. Naturalmente que isto tem que ser uma prioridade política. Eu dou o exemplo da hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária tornou-se uma prioridade política e praticamente em 2 anos nós conseguimos expandir a todos os hospitais esta experiência. Se isto for uma prioridade política, nós conseguimos isso também. E isso naturalmente passa
por mudar a contratualização com os hospitais, incentivar, criar incentivos para que os hospitais se empenhem nisto, mas criar também incentivos conjuntos entre hospitais e cuidados primários. Eu acho que deve haver uma nova arquitetura do sistema de saúde que una sob o ponto de vista funcional, cuidados primários, cuidados continuados, assistência social e hospitais. Tem que haver um novo modelo de rede hospitalar e não é possível ter estes centros hospitalares fragmentados e dispersos, conforme eu falei. No próprio hospital temos que evoluir para um modelo departamental em alternativa a estes serviços dedicados a órgãos ou sistemas. Temos que ter pessoas e aqui eu chamava a atenção para a necessidade, enfim, da minha especialidade, medicina interna. A medicina interna é uma especialidade fundamental nesta articulação com os cuidados primários e na integração de cuidados. Mas nós somos poucos. Neste momento, nós estamos na urgência, nós estamos a tratar os doentes Covid, nós estamos a tratar os doentes não Covid, nós temos que apoiar os serviços cirúrgicos, estamos nas equipes de hospitalização domiciliária e gostávamos de estar a promover esta integração de cuidado com os cuidados primários. E não estamos a fazer, não somos suficientes e temos que ser mais para conseguirmos abranger este espectro de atividades na qual o papel da medicina interna é muito importante. Duas palavras finais, uma para os sistemas de informação e comunicação, que eu acho que são fundamentais, a partilha de registros entre as várias instituições, hospitais, cuidados primários, cuidados continuados, um processo clínico único, desenvolver a telemonitorização e melhorar a literacia. Nós, portanto, nas reformas de proximidade, tivemos um portal da literacia, tinha uma série de livros. Um deles era um livro sobre alimentação saudável que eu habitualmente usava nas minhas conferências porque tinha um fado dedicado à dieta mediterrânica, portanto, que era sempre bem acolhido nas minhas conferências. No outro dia fui lá e estava desativado, tinha desaparecido. Isto é uma tristeza ver iniciativas boas que se perdem com a mudança dos ciclos políticos. E às vezes não é preciso mudar o governo nem mudar o partido, basta mudar quem está à frente do Ministério. Pronto, e é estas as coisas que me apraz dizer. De facto, a integração de cuidados é uma prioridade e é uma prioridade que ficou bem evidente na resposta que nós estamos a dar a esta pandemia. Terminámos, obrigada, Dr. Luís. Terminámos em tempo. Conseguimos não resvalar e seguir todo o guião. Eu vou tentar, em 3 palavras, fazer um resumo do que aqui se falou. Primeira parte é que o lar deve ser a última etapa do processo de apoio aos mais velhos e mesmo àqueles que estão mais dependentes, embora ele possa, em algum período, ser inevitável. Depois, para que as coisas aconteçam e corram bem, é preciso equipas multidisciplinares que funcionem no terreno, que se interliguem, que falem e que tenham tempo para tratar as pessoas. Outro aspecto considerado importantíssimo foi a articulação. A articulação entre os vários níveis de cuidados, mas não só, a articulação entre o setor da saúde, o setor social e as respostas comunitárias. E para que isto tudo naturalmente esteja enquadrado, é preciso que a integração de cuidados seja uma prioridade política, como já se provou, pode funcionar no terreno. Agradeço-vos mais uma vez. Foi ótimo estar convosco. Espero que tenhamos conseguido alcançar as expectativas daqueles que se juntaram a nós para nos ouvir e, mais uma vez, o nosso obrigada pela vossa colaboração. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado.